Pai do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus, passo a gravar esta mensagem muito importante, muito tocante, muito palpitante e muito relevante para o bem meu e teu, ou melhor, para o bem do povo de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é muito simples. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Vou repetir. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Porque às vezes, normalmente, nós os cristãos, na hora que estamos enfrentando momentos difíceis, lutas, sofrimentos, provações, deixamos de olhar para a grandeza de Deus, para olhar para o tamanho do sofrimento, da provação, da luta que estamos enfrentando. É o nosso mal, é o nosso erro. Deixamos de olhar, repito, para a grandeza de Deus, que Ele é capaz de resolver todos os problemas, para fitarmos os olhos somente aos sofrimentos. Aí esquecemos de Deus, praticamente esquecemos de Deus. Fica difícil para o Senhor resolver o problema meu e teu, que colocamos o Senhor em segundo plano. Em primeiro plano, colocamos os problemas que nos cercam. E o tema da nossa mensagem é este. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Nesta mensagem, eu vou apresentar alguns sofrimentos, algumas pessoas que enfrentaram problemas difíceis. E você veja se realmente o que você está sofrendo, passando, se iguala a esse sofrimento que eu irei apresentar. Viu? Depois veja. Na continuação, você veja se você está enfrentando problemas, sofrimento, provações, tais quais essas pessoas que irei apresentar. Certo? Aleluia. Primeiro, Abraão e Sara. Na época passada, filhos era mais do que bênção. Hoje, para muitos casais, é maldição. Infelizmente, filhos, nos dias de hoje, para muitos casais, até para casais crentes, se torna maldição, não querem. Moço se casa, não quer ser mãe. Moço se casa, não quer ser pai. E muitos dizem que não quer ser pai nunca. E outras mulheres dizem que não quer ser mãe nunca. Então, praticamente, filhos, nos dias atuais, para muitos casais, tem se tornado maldição. Graças a Deus que para outros não. Tem se tornado bênção, como a Bíblia, a palavra de Deus apresenta. E diz que filhos é bênção, é herança do Senhor. E naquela época, filho tinha muito valor. Sara já estava com 90 anos. Abraão 100. Já praticamente já estava desenganados que iriam ser pai.
E o herdeiro? E o herdeiro de tudo quanto Abraão possuía? Onde estava? Apareceu Ismael. Mas Deus disse que não era Ismael que ia ser o herdeiro. Mas o que eu quero apresentar é quando Abraão e Sara já praticamente estavam desenganados que não iam ter filho, Deus chegou e entregou um filho, entregou Isaac. Qual é o problema que Deus não pode resolver? Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Analisa aí. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Aleluia. O homem gera filho com 100 anos de idade, uma mulher gera filho com 90 anos de idade, só milagre de Deus. Mas o que eu quero apresentar aqui é que eles praticamente estavam já desenganados, dado a idade. Quando o anjo avisou, deu a nova que Sara iria ser mãe, era de seu anjo, ela riu. Se uma mulher numa idade dessa, então praticamente estavam desenganados. É nessa hora que Deus aparece. Deus apareceu e entregou Isaac. Aleluia. Não tem problema na vida minha e tua, na vida do homem, que Deus não resolva. Nós encontramos essa história muito importante em Gênesis 21, 1 a 2. Aleluia. Quando Deus, Isaac já estava jovem, adolescente possivelmente, e Deus pede em prova Isaac a Abraão para ele imolá-lo em sacrifício. Quando Abraão amarra Isaac, pés e mãos, e põe no altar para imolá-lo, pensando que realmente iria imolá-lo, Deus resolveu o problema, disse, não é ele não. Olha o cordeiro ali. Olha o cordeiro. Na hora que ele estava pensando que ia ficar sem seu filho, praticamente isso, Deus providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Cujo cordeiro, tipo de Jesus. Qual é o problema que Deus não tem condição de resolver? Aleluia. Quando Agar e Ismael foram mandados embora, Abraão o mandou ela sair com seu filho Ismael, deu pão, deu água, e mandou ela sair com ele pelo deserto. Veja que situação. Uma mulher com um filho, já jovem. Abraão deu odre de água, pão, e disse, vai embora. Ela foi embora pelo deserto. Na continuação, comeu o pão, acabou-se o pão e acabou-se a água. Aleluia. Você encontra isso em Gênesis 21, 14 a 21. Acabou-se o pão e acabou-se a água. No deserto, um sol causticante.
Momento depois, ela deixou o filho, Ismael, debaixo de uma árvore, de um objeto, e ela saiu, ficou distante, mais ou menos um tiro de arco, uns 100 metros. E disse ela, para eu não ver meu filho morrer de sede, nem de fome. Praticamente a sede que estava matando ele. Para eu não ver meu filho morrer de sede. Vou me retirar, ficar distante. Quando ela pensava, concluiu e pensou que iria perder Ismael, seu filho, Deus providenciou água. Deus providenciou um poço de água, surgiu ali no deserto. E ela, juntamente com seu filho, beberam água, encheram o odre e voltaram a viajar. Veja como Deus faz. Num deserto que não tinha nada. Era para morrer de sede mesmo. Apareceu um poço da água, Deus providenciou a água para o moço beber. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Me responde. Deixa de olhar para o tamanho do problema. Olha para o tamanho de Jeová. Olha para o tamanho de Deus. Podes medir o tamanho de Deus? Teu problema tu pode medir o tamanho, mas não o tamanho de Deus. Aleluia. Quando Deus ordena a Moisés e Arão para tirar os hebreus do Egito, saíram do Egito uma faixa de quase 12 milhões de pessoas. Aleluia. Chegaram perto do Mar Vermelho e se acamparam. Nesse momento, para o outro, surge Faraó, com seu exército atrás, para matá-los, e muitos o levaram de volta, escravizados para o Egito. Nessa altura, iria tirar a vida de muitos. Somente campo e na frente o Mar Vermelho. Qual a solução? O povo clamaram a Moisés e disse: agora eu vou morrer, Moisés. Moisés, aquela história que todos nós já conhecemos, levou a Deus, Deus disse: diga ao povo que marche. Veja a situação, o aperto que Moisés e todos os hebreus passaram. Aparentemente era para morrer mesmo. Era para morrer mesmo. No fim da espada de Faraó. Quando eles estavam desenganados, pensando que iriam morrer, Deus disse a Moisés: toca com o cajado nas águas. Moisés tocou, as águas começaram a se abrir, eles começaram a marchar. Solução de Deus. Um momento difícil desse. Mas na hora que foi preciso, Deus chegou. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Me responda. Aleluia. Êxodo 14, 15 a 26. Ezequias, o rei Ezequias adoeceu.
Deus manda o profeta Elias dizer a ele, a Isaías, dizer que ele daquela cama não desceria, ia morrer. Quando ele ouviu a mensagem, e o profeta entregou a mensagem e saiu, creio que não somente o rei Ezequias, mas você também e eu iríamos crer que iríamos morrer. Que foi mensagem de Deus, não foi mensagem do profeta. Tu dessa cama não descerás, tu morrerás. Ele creu tanto que iria morrer, que virou-se para a parede e orou ao Senhor, fez uma oração. Na mesma hora, Deus falou ao profeta: volta e diga a Ezequias que está curado. Eu vou dar mais 15 anos de vida. Amém? Problema difícil, mas Deus chega na hora. Deus chegou e deu saúde ao homem. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Não resolveu o de Ezequias? E outros? Aleluia. Isaías 38, 1 por diante. Isaías 38, 1 por diante. Está registrado essa história muito importante e bonita. Quando o rei Senaqueribe tentou destruir Jerusalém, Ezequias prostrou-se diante do Senhor Senaqueribe já estava acampado próximo de Israel, de Jerusalém, com muitos milhares, 185 mil soldados. Ezequias se achou derrotado, vencido. Na concepção dele, Israel não tinha condições de enfrentar o rei Senaqueribe da Síria. Levou a causa a Deus. Levou a causa a Deus. É assim que crente resolve problema. É vitorioso, levando sua causa a Deus, vendo Deus maior do que seu problema. Aleluia. Deus mandou só um anjo. Só mandou um anjo, não precisou nem mandar dois para o arraial dos assírios. E numa noite só matou 185 mil soldados. Vitória para Ezequias. Vitória completa. Problema pesado, mas Deus é maior do que o problema. Tem fé em Deus, meu irmão? Tem fé, minha irmã? Aleluia. Jezabel tentou tirar a vida do profeta Elias. A rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. 2 Reis 2, 1 a 11. Ali foi a vitória. Foi a vitória do profeta. Mas ela tentou pegar o profeta e matá-lo. Quando ela estava com toda a vontade de pegar o profeta e matá-lo, Deus manda um carro de fogo e arrebata Elias para o céu. Ficou Jezabel com a cara mexendo. Está vendo? Deus é Deus de solução. Deus não é Deus de problema, Ele é de solução. Mas para Ele solucionar meu problema e o teu, precisamos olhar para Ele e ver Ele maior do que os problemas. Aleluia.
Os hebreus, Elias, ou seja, Moisés, Arão, conduzindo os hebreus na direção de Deus para a terra prometida. Assim saíram do Egito. Passaram o Mar Vermelho. Mas quando Moisés tocou nas águas, as águas se abriram. Já falei, estou repetindo. Deus ordenou e o povo atravessaram. Atravessaram em seco. É assim que Deus faz. Voltei a falar sobre o Mar Vermelho porque senti necessidade. Quando eles chegaram mais adiante, faltou água, não tinha água para beberem. O povo todos com sede, tudo com sede. No deserto, de sim, água nada, tudo com sede. Começaram a reclamar a Moisés, clamar. Moisés foi a Deus, Deus ordenou, Moisés tocou, bateu com um cajado na rocha, Deus providenciou água. Na hora que estava tudo desenganado, pensando que ia morrer de sede, Deus providenciou água, tirou da água da rocha. E abasteceu todo Israel. Aleluia. É assim que Deus faz. Por conta de discussão dos pastores de Abraão e de Ló, acharam de bem separarem-se. Ló procurou as campinas de Sodoma e Gomorra e foi habitar ali. Chegou o momento, Sodoma e Gomorra eram cidades pecaminosas. Segundo a Bíblia, eram homens com homens, mulheres com mulheres, como os dias de hoje estão praticamente igual. A sodomia, a homossexualidade dominava Sodoma e Gomorra. Deus disse: vou destruir. Abraão foi informado por Deus através dos anjos. E Ló já morava com a sua família em Sodoma. Quando os anjos marcham para Sodoma, para destruir Sodoma, Abraão ficou preocupado com a vida de Ló, seu sobrinho e sua família. Quando Abraão pensava que Ló iria morrer com sua família, os anjos chegaram lá, pegaram Ló pela mão, puxaram, levaram, tiraram fora da cidade com suas filhas e sua esposa, levaram, salvaram para poder destruir a cidade. Mas Ló com suas duas filhas não foram destruídas, e a mulher também não foi destruída com o fogo da cidade. Tornou-se estátua de sal por conta da sua desobediência, porque olhou para trás, mas não foi destruída com fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Na hora difícil, Deus aparece. Deus chega e dá vitória. Lá em Israel tinha uma viúva muito santa. O marido morreu. Deixou uma dívida. Chegou o credor e disse: vou levar seu... Cadê o dinheiro da dívida? O credor disse à viúva. A viúva disse: não tenho, meu marido morreu e não tenho. Vou levar seus dois filhos como escravo. Por conta da dívida. Ela procurou o homem de Deus, o profeta Eliseu.
Ou como é importante quando uma ovelha, um crente, um membro da igreja tem confiança no seu pastor. Isso é muito importante. Sabe que o problema que ela está passando, vai procurar seu pastor porque ele vai ajudá-lo. Isso é importante. Ela procurou o profeta Eliseu. O profeta chegou, aquela história que todos nós já conhecemos, e resolveu o seu problema. Deus, através do profeta Eliseu, resolveu o seu problema financeiro. E seus filhos não foram escravizados. Pensa aí o tamanho do problema. Pensa aí. Já passaste por um problema desse tamanho? Uma luta dessa? Que tamanho é o tamanho do teu problema que Deus não possa resolver? A Sulamita ela ganhou uma bênção. Ganhou uma bênção, um filho. E ele morreu. Ela foi atrás do homem de Deus. Quando pensou de perder, ficar sem seu filho definitivamente, o homem de Deus chegou e deu a vida à criança. Ressuscitou. Entregou a mãe. Aleluia. Na igreja primitiva, os inimigos da igreja começaram a perseguir a igreja. Prenderam os apóstolos. Várias vezes. Certa feita, Pedro estava preso. O rei Herodes matou Tiago, a espada, e ficou Pedro preso para ser morto outro dia. Atos 12, versículo 1 por diante. Quando Pedro pensava que iria morrer no outro dia, Deus mandou um anjo e tirou Pedro da prisão. Vai-te embora. Aleluia. Veja que livramentos. Que momentos difíceis. Mas Deus chega e resolve. Aleluia. Quando o rei Herodes tentou matar a criança Jesus, lá em Belém, tentou matar a criança Jesus, Deus manda os anjos e diz aos magos, vá por outro caminho. Seus pais putativos, José e Maria, preocupados para o rei não matar a criança, quando eles pensaram que isso iria acontecer, chegou dois anjos, chegam os anjos do Senhor, fala com José e vai-te embora para o Egito. Quando Herodes procurou a criança Jesus, sobrou. Aleluia. Jesus, a criança Jesus com seus pais putativos já estavam longe. Deus tem livramento e vitória para mim e para você. Graças a Deus. Quando Maria e Marta pensaram que iria ficar definitivamente sem seu irmão, Lázaro, Jesus chegou e ressuscitou Lázaro. Quando elas pensaram que ia ficar definitivamente sem seu irmão Lázaro, Jesus chegou
e ressuscitou a Lázaro. Aleluia. É assim que Deus faz. Quando os apóstolos na pescaria, ou seja, atravessando o mar da Galileia, no temporal, à noite, pensando que iria morrer daquele temporal, Jesus chegou, Jesus levantou-se, estava deitado, levantou-se da polpa do barco, e disse: aquieta-te, acalma-te. O temporal acalmou na hora. Eles ficaram tão admirados que disseram: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Estava pensando que iria morrer. Aí foram chamar a Jesus e estava dormindo na polpa. Vitória. Aleluia. Quando a mulher adúltera, levaram aquela mulher adúltera a Jesus para ele julgar, a mulher pensava realmente que iria ser apedrejada, porque a lei de Moisés determinava. Eu creio que ela estava cônscia que iria ser apedrejada, iria ser morta. Jesus pôs a mão na cabeça dela, perdoou, e ninguém apedrejou a mulher. Solucionou seu problema na hora da morte, na hora do apedrejamento. Aleluia. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Me diz. Pedro, depois de Jesus ressuscitado, Pedro com mais 7 apóstolos foram pescar. Eles viviam da pescaria. Passaram a noite todinha, não pegaram nada. Voltando de manhã cedo, sem nada, sem nenhum peixe. Pensando e crendo que eles, com seus familiares, seus filhos, suas esposas, iriam ficar com fome, passar fome. Não tinha nada. Jesus já estava na beira da praia, esperando eles. Jesus já estava esperando eles. Eles sem nada, não pegaram nada, pensando que ia passar fome com a família. Jesus já estava na beira da praia. Filhos, tem alguma coisa aí para comer? Temos não. Lança a rede à direita. 153 grandes peixes. Quando chegaram na praia já tinha peixe assado, fogo, peixe assado. Jesus providenciou tudo. É assim que o meu Deus e o teu Deus faz comigo e contigo. Que tamanho é o teu problema que Deus não possa resolver? Me falas. Os cobradores do imposto do templo chegaram a Pedro e disseram: cadê o dinheiro do imposto do templo? Teu e do teu mestre. Pedro não tinha. Foi a Jesus, Jesus disse: pega um anzol e vai pescar. Mateus 17, 24 a 27. O primeiro peixe que tu encontrares, mete a mão na boca que tem uma moeda. Vai aí, paga por mim e por ti. E assim Pedro fez. Pegou o peixe, encontrou a moeda e pagou. Deus de solução. Aleluia. Certa feita, uma faixa de quase 15 mil pessoas. Fazia 3 dias e 3 noites com fome, acompanhando Jesus.
Somente homens 5.000, sem contar com mulheres e crianças. 5.000. Então, praticamente 12 a 15 mil pessoas. Quando os apóstolos estavam preocupados, pensando que aquele povo ia voltar com fome, sujeitos caírem na estrada e morrerem, Jesus multiplicou 3 pães e 5 peixes. Alimentou a toda a multidão. Ainda sobrejou 12 cestos de pedaços de pão. Aleluia. A viúva de Serepta pensava que iria com seu filho comer aquele bolinho e morrer. Só ia fazer o derradeiro bolo para depois morrer com seu filho. 1 Reis 17, 8 a 24. Deus manda o profeta Elias lá. Chega o profeta Elias. O primeiro bolo é meu. Aleluia. Ela não se negou não, fez e entregou. Nunca vai faltar farinha nem azeite, viu? Farinha na panela, azeite na botija, não vai faltar mais nunca. Na hora que ele pensou que ia morrer, chegou a solução. Agora eu pergunto a você, que me ouviu, que ouviu essa mensagem. Seja sincero. Desses problemas todinho que eu apresentei, todas essas pessoas com esses problemas, esses sofrimentos que foi apresentado aqui, o teu problema é maior do que um desses? É maior do que um desses? Então o Deus que resolveu todos esses problemas é o mesmo para resolver o teu problema. O teu, que tu pensas que realmente chegou zero, é o Deus que vai resolver. É o mesmo Deus. Confia no Senhor e vai avante, que a vitória é tua, em nome de Jesus. Amém.